Deus vem falar com você neste momento. Começar o dia com Deus é garantir que a alma tenha direção, força e paz. Hoje é domingo de Ramos da Paixão do Senhor, dia 13 de abril de 2025, e neste vídeo você vai ouvir as leituras do dia e a reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com um aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 23, versículos 1 a 49. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo:
achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o Rei dos Judeus? Jesus respondeu declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. Zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem, como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo, e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: Caí sobre nós, e às colinas: Escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá,
olhando. E até os chefes zombavam, dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amada irmã, amado irmão, este evangelho de hoje nos conduz ao coração do mistério da nossa fé, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste trecho sagrado vemos o inocente ser entregue, julgado injustamente, flagelado, escarnecido e crucificado. O Verbo eterno que tudo criou é rejeitado por aqueles que vieram de sua própria herança. É o Rei coroado com espinhos, o Cordeiro que se deixa imolar por amor. Neste domingo de Ramos, celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas logo mergulhamos no contraste do grito da multidão: crucifica-o. É esse mistério que fala profundamente ao nosso tempo. Vivemos em uma sociedade que facilmente exalta hoje e descarta amanhã, que busca heróis para adorar, mas logo os abandona, se não atendem às suas expectativas. Jesus entra na cidade montado num jumentinho, humilde, sem a glória que o mundo conhece, e poucos dias depois é condenado pelos mesmos lábios que o aclamaram. O Senhor, em sua paixão, nos mostra o verdadeiro caminho do amor. Ele se cala diante das falsas acusações, oferece a outra face, carrega a cruz sem reclamar, perdoa os algozes, entrega-se ao Pai. Ele vence não com força, mas com mansidão, não com vingança, mas com misericórdia. Esta é a estrada estreita do Evangelho, tão ignorada por uma cultura que valoriza a autoafirmação, o sucesso imediato e a aparência. Mas é nesta cruz que está a nossa salvação. O que vemos em Jesus é a perfeita obediência à vontade do Pai. Mesmo sendo Deus, não se impõe, mas se oferece. No alto do Calvário, ele realiza a maior obra da humanidade. Reconcilia o céu com a terra, pagando com seu sangue o preço dos nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado,
para que fôssemos justificados diante de Deus. Esse é o amor que salva. Esse é o amor que somos chamados a imitar. Na nossa vida cotidiana, quantas vezes nos revoltamos com pequenas cruzes? Quantas vezes murmuramos, desejamos revidar, exigirmos reconhecimento ou vingança? O Senhor nos ensina outro caminho, o da humildade, da confiança e da oferta. Como bom ladrão, precisamos reconhecer a nossa miséria e clamar: Jesus, lembra-te de mim. E Ele, com o coração aberto, sempre nos responde: hoje estarás comigo no paraíso. Que esta Semana Santa nos ajude a entrar com sinceridade no mistério da cruz. Que saibamos caminhar com Jesus até o Calvário para com Ele ressuscitar. Não há glória sem cruz, e não há cruz que, em Cristo, não nos conduza à vida eterna. Oração final. Senhor Jesus Cristo, Cordeiro manso levado ao sacrifício, nós te adoramos e bendizemos por tua santa paixão. Te pedimos que olhes com misericórdia para todos aqueles que acompanham este momento de reflexão. Concede-nos, Senhor, um coração arrependido, uma fé viva e uma esperança firme. Ensina-nos a amar como tu amaste, a sofrer em silêncio por amor e a confiar plenamente na vontade do Pai. Pela intercessão do teu preciosíssimo sangue, guarda e abençoa todos que se unem a ti nesta Semana Santa. Amém. Que sua jornada de leitura da Bíblia seja proveitosa e, para te ajudar, o e-book Como Ler a Bíblia de Forma Simples e Eficaz foi criado. Ele é direto ao ponto e explica por onde começar e seguir na leitura. O link está aqui na descrição. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Neste domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa, recebe esta bênção com o coração aberto e cheio de fé. Que o Senhor Jesus, que entrou humildemente em Jerusalém, também entre hoje em tua vida com amor, paz e salvação. Que cada gesto teu seja como um ramo de acolhida ao Rei da Paz, e que tua alma se prepare com reverência para viver os mistérios da Páscoa. Que Deus abençoe teu dia com serenidade, renove tua esperança com promessas de vida nova e te fortaleça para seguir com confiança pelos caminhos do Evangelho. Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Amém. Obrigado por ficar até o final. Que a palavra do Senhor frutifique em seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo. Até mais e uma abençoada Semana Santa.